Pai, nós estamos mais uma vez nessa noite, neste lugar para conversar na Tua palavra, a fim de que o Teu Espírito Santo mova-se agora no interior de cada um de nós, ensinando-nos tudo o que seja necessário e fazendo-nos lembrar das palavras de Jesus. Apesar do mensageiro, Senhor, traga a sua mensagem nessa noite. Melhore-nos quanto igreja. E leva-nos, Senhor, para um nível de um aprofundamento no relacionamento contigo nessa noite. Eu te peço, no nome de Jesus. Quando nós lemos o capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos ali Jesus falar acerca de um ladrão, que é a figura utilizada por Jesus para descrever a atividade do diabo. E neste mesmo capítulo, Jesus diz que o tríplice, não vou me cansar de dizer isso para você até que você aprenda, o tríplice ministério deste ladrão é, com certeza, matar, destruir e também roubar. Já falamos reiteradas vezes que restituição é a devolução justa de algo que foi tomado, roubado ou perdido. Nós já analisamos e vimos, quando estudamos o livro de Jó, que nós podemos ser roubados pela atividade do maligno, o diabo, e nós acabarmos necessitando de restituição pelo furto e o roubo provocado pelo próprio diabo. Nós vimos, quando analisamos a estadia de 1 ano e 4 meses de Davi no povoado de Ziclag, que nós podemos ser roubados por homens mal intencionados, sem praticar boa índole ou moralidade. Homens com atividade carnal mesmo também podem nos fazer necessitar de restituição. E vimos, quando analisamos o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ao falarmos sobre a moeda perdida, que nós também, por descuido e falta de vigilância, acabamos perdendo coisas valorosas e temos necessidade de ser restituído. Mas o mais importante é que vimos Deus todo instante, independente de como ou por quem foi ocasionado a perda, o prejuízo, Deus sempre disposto a restituir. O Senhor mostra que Ele restituiu 2 vezes aquilo que o maligno surrupiou de Jó. Vimos que Deus devolveu a Davi tudo o que ele pertencia, inclusive família, intactos, e ainda todo o tesouro que os amalequitas iam colecionando. E vimos pela parábola de Jesus, que a mulher da parábola da dracma perdida também foi restituída daquilo que por descuido e falta de vigilância em sua casa, ela perdeu. E nós oramos e vimos Deus restituindo toda a materialidade que esses exemplos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, trazem para nós. E nessa noite, eu quero conversar com você e dizer que existe, entretanto, algumas coisas que nós precisamos priorizar quando decidimos orar a Deus e clamar a Ele por restituição. Sem perda de tempo, eu já quero conversar com você e dizer, em primeiro lugar, o que você precisa colocar diária e constantemente em suas orações, pedindo ao Senhor pela restituição, é a sua saúde. Muitos de nós temos perdido a saúde. E sem saúde não há 100% de possibilidade da adoração e no serviço ao Senhor.
Quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós vemos João, o evangelista, na sua terceira epístola, escrevendo algo. Veja o que está escrito na terceira de João, no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O evangelista João escreve essa epístola endereçada a um irmão, outro irmão, chamado Gaio. Quando nós lemos toda essa epístola, que é composta apenas de um capítulo, nós vemos e observamos no contexto que Gaio estava muito doente, ou que pelo menos vinha se recuperando de uma grave doença ou enfermidade. Só que João, conhecendo Gaio, ele diz para ele que desejava grandemente que ele tivesse saúde, porque a sua vida espiritual estava extremamente saudável. Ele tinha saúde espiritual, contudo lhe faltava saúde física, saúde no corpo, e a vontade de Deus expressada aqui é que o Senhor deseja sim que tenhamos saúde. Se no decorrer da sua vida você tem perdido saúde e hoje você fala para si mesmo: ah, que vontade eu tenho de ser um homem saudável, uma mulher saudável, ou que desejo eu tenho de ser um jovem saudável. A vontade de Deus é que você tenha saúde tanto espiritual quanto também saúde física. Olhe o que o próprio Deus fala em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quando o Senhor, através de Moisés, leva essa palavra aos israelitas, ele traz o contexto principal que nós precisamos aqui analisar é o fato de que a narrativa está: nenhuma enfermidade virá sobre ti daquelas que enviei sobre os egípcios. Deus lembra o seu povo de que ele não apenas havia lançado e removido as pragas, mas que ele também havia poupado todo israelita daquelas doenças, enfermidades e pragas que houvera caído sobre o Egito. Existia 7 cidades de refúgio. Na terra do Egito a coisa estava feia, mas nas cidades de refúgio nada daquilo chegava. Por quê? Porque havia alguém no controle de tudo isso, e esse alguém é o único que pode dizer acerca de si mesmo: eu sou Jeová Rafá, ou seja, aquele Deus que tem poder para sarar. Ele restitui saúde. Precisamos e podemos clamar ao Senhor pela restituição da saúde. Veja aqui, o salmista no Salmo 103, no versículo 3, diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. João escreve a Gaio e diz: na questão espiritual, você tem saúde, porque Deus perdoa as iniquidades, os pecados e as transgressões, justificando assim o homem. Mas ele diz: eu quero para você essa mesma saúde no seu corpo, porque é Ele que perdoa as iniquidades e que sara também todas as suas enfermidades. Certa feita, colocaram diante de Jesus um homem que estava doente, e Jesus chega para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados, levanta,
toma a tua cama e vai embora para a tua casa. Alguns que estavam ali de lado, vendo Jesus falar aquilo, disse: quem ele acha que é, está blasfemando, dizendo que pode perdoar pecados. Então Jesus se levanta no meio deles e diz assim: o que seria mais fácil? Aleluia. Jesus disse: o que seria mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta, toma a sua cama e vai embora? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus agora cria uma dúvida do que seria mais fácil para ele fazer. Perdoar o pecado, independente de qual fosse do ser humano, trazendo saúde espiritual, equilíbrio espiritual, ou dizer: você pode ficar curado, levanta e anda agora, eu restituo a sua saúde. Quando Jesus está naquela dúvida, entre aspas, ele volta para o público e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui, eu te digo, perdoados estão os teus pecados, pega a tua cama e vai para a tua casa. É para ti. Ele é nosso Deus. Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Você crê que ele cura? Quantos creem que ele cura? Olha aqui para mim. Existe uma pessoa que se chama Luiz Otávio. Luiz Otávio foi diagnosticado com câncer. Não precisa você saber de quem é. Mas eu creio na cura total dele, porque ultimamente temos visto isso com grande frequência. Talvez você não saiba, eu vou fazer isso aqui mais uma vez. Cadê Marielle? Marielle, tá aqui? Hã? Tá não? Tá aí? Vem correndo aqui, minha filha, só até no meio. Aqui. Isso, rapidinho. Glória a Deus. Você não conhece? Essa é a Marielle. Marielle. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui, dizer que está solteira, está na pista, tá? Marielle foi diagnosticada com a doença que tem este mesmo nome, que as pessoas têm medo até de dizer, porque não conhecem Deus. Tem medo até de dizer: é aquela doença. Ela foi diagnosticada com câncer. E do mesmo modo que ela foi diagnosticada com câncer, ela foi curada por Jeová Rafá. E está aqui totalmente curada, livre. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Pode sentar, minha filha. Só para ativar a sua fé. Porque nós vamos orar agora pelo Luiz Otávio. Pega a mão de quem está do seu lado. Segura a mão. Sentado mesmo como você está. Ralamacanturianda lá. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, esse pedido acaba de chegar aqui, Senhor, na tua casa. E eu creio, confio e sei que tu continuas sendo o mesmo. Que como operaste no passado, tens operado aqui mesmo, nesta casa, Senhor. Diante dos nossos olhos, aquilo que para homens é impossível, mas o Senhor mesmo é o que disse: aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Em nome de Jesus, alcança aquela vida, desfaz esse mal e sara para a tua glória e o teu louvor. Amém. Amém. Ele sara. Ele restitui a saúde. Tu não precisa conformar com doença ou com enfermidade. E eu digo mais uma vez a diferença disso. A doença é algo que ocorre quando o seu corpo adoece. Pelo desgaste, envelhecimento, sobrecarga, é natural.
Você pode ter uma cardiopatia, por exemplo, é uma doença do coração. O teu coração adoece. A enfermidade é diferente porque a doença, ela é diagnosticada, tratada, medicada, e ela é curada sim. Ela é identificada e curada por um tratamento médico. Já a enfermidade, ela tem todas as características de doença, mas ela nunca é encontrada em diagnósticos, exames ou pesquisas feitas, e não há remédio que consiga reverter o quadro, porque é de origem espiritual. Mas Jesus, diz a palavra, por onde ele passava, ele curava todos os doentes e enfermos, porque o poder é dele. Como é possível eu clamar pela restituição? Veja o que Tiago, irmão de Jesus, escreve. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago era alguém que acreditava verdadeiramente na oração. A tradição histórica da igreja diz que Tiago acreditava tanto na oração, e ele orava tanto por tanto tempo, que os seus joelhos ficaram endurecidos, e ele adquiriu uma dificuldade de andar, de tanto dedicar-se à oração. E esse mesmo Tiago, nós não lemos e nem vamos ler, mas no versículo 16, ele dá o caminho daquilo que ele acredita ser a fórmula, ou um meio, para que nós possamos ser curados. Ele diz: orem uns pelos outros, para que sareis. Dá um tapinha, um esbarrãozinho no irmão que está do seu lado, e fala para ele: fique tranquilo, no final do culto, ainda nessa reunião, eu vou orar por você. Nós vamos orar uns pelos outros, e sairemos daqui, pelo poder do Senhor, sarados e curados, para a glória dele. Segunda coisa importante, pela qual nós precisamos pedir restituição, é por aquilo ali. Cronos é uma das 3 palavras que os gregos usavam para identificar tempo. O Cronos, diferente do Kairos, é um tempo cronológico. Um tempo que pode ser medido. É o tempo que nós identificamos o seu início e também podemos observar o seu final. E a nossa vida é medida pelo Cronos e não pelo Kairos, que é o tempo de Deus, um tempo indeterminado. A nossa vida, ela é pautada no Cronos. Pastor, então você está dizendo que eu posso e devo orar e pedir ao Senhor pela restituição de tempo? Como é isso? Sim, é exatamente o que eu quero te dizer. Quando Moisés escreve o Salmo 90, o autor dele é Moisés, ele escreve algo interessante. Olha o que ele diz. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos coração sábio. Olha, o que é que nós podemos entender com isso? Chegamos a uma conclusão prática, que nós precisamos contar os nossos dias e gastar os nossos dias naquilo que realmente valha a pena. Naquilo que realmente compense. Porque se nós entendêssemos isso, nós não iríamos desperdiçar o vigor da nossa vida com coisas banais e inúteis. Lembra que Salomão foi um camarada que ele fez tudo o que ele podia fazer durante a sua vida. Coisas loucas, inclusive a de ter 1000 esposas. 1000 mulheres. Para mim, um cara desse, ele não bate bem da cachola, né? Mas no final da sua vida, quando da sua velhice, ele dá um conselho e diz assim: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: não tenho mais prazer.
Salomão, assim como Moisés, fala que nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, gastar ele naquilo que realmente vale a pena. E não tem nada mais que valha a pena do que dedicar todo o tempo possível a Deus. E aí, quem sabe, você levanta uma indagação para mim, e uma questão nessa noite dizendo: pastor, eu já passei da metade. Já apareceu fios brancos aqui. Já tem dor aqui. Aqui já não é como era antes, já não funciona tão bem. Como é que eu faço? Eu já perdi muito tempo da minha vida. Eu vim aqui nessa noite, impulsionado pelo Espírito Santo, para te dizer exatamente esta palavra. O Senhor está ansioso para que você clame a Ele pelo tempo que você desperdiçou longe dEle, ou gastando todas as suas forças e vigor naquilo que não era proveitoso. E Deus restitui todas as coisas a Écio, inclusive tempo. Veja o que diz Joel, capítulo 2, versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Restituir-vos-ei os anos. Ano é da contagem do Cronos, é contagem cronológica, é o nosso tempo. Neste contexto do profeta Joel, durante essa passagem e a circunstância que a nação se encontrava, Deus promete afastar os gafanhotos que trouxeram grande prejuízo e desgaste para eles nas pastagens. Mas na verdade, o que o Senhor está dizendo é: o lamacicantalai. O Senhor está dizendo: eu tenho uma colheita tão abundante para dar para vocês. Tão abundante para dar a vocês, que vai compensar todos os anos perdidos que já se passaram. E ele, nesse mesmo livro, ele mostra essa promessa. No versículo anterior, no versículo 24, que ele diz: as eiras se encherão de trigo, e os lagares, olhe, a palavra que Deus diz para você nessa noite, transbordarão de mosto, vinho e azeite. O Senhor vai restituir, não apenas no âmbito de encher. Ele diz: eu ainda vou transbordar na sua vida vinho, que é símbolo de alegria, e azeite, que é símbolo de unção. E eu vou dizer uma palavra profética para você aqui nessa noite. Se você recebe, estenda a tua mão aí para receber. O melhor da sua vida não ficou para trás. Alamacantalai. O melhor da sua vida não está no tempo que passou. O melhor da sua vida ainda está pela frente. Se você recebe, diga glória a Deus, eu recebo o melhor. Você precisa pedir pela restituição da saúde, mas também tem e pode pedir pela restituição do tempo. Pastor, eu já tomei velhinho para isso. Não. O Senhor vai restituir os anos que você perdeu, jogando noites e noites nos botecos, nas festas, na cachaça, na fornicação, na prostituição. Chegava em casa quebrado, moído, sem grana nenhuma, desperdiçando tempo. O Senhor ainda vai te dar muita noite para você gastar em vigília, em culto como esse, passando em oração, subindo monte, fazendo o que é melhor para Ele. E em terceiro lugar, quero te dizer nessa noite, em último lugar também, peça pela restituição da saúde, peça pela restituição de tempo, mas peça também pela restituição de fé. Fé. Porque nós vivemos dias em que as pessoas só acreditam naquilo que eles veem. Cada dia mais o ceticismo e a incredulidade está afincada na nossa sociedade. As pessoas só acreditam
naquilo que vem. Mas é preciso nós retornarmos, nós começarmos a reacreditar naquilo que nós não vemos e naquilo que há de melhor, que são as promessas de um Deus invisível. Desde os dias do profeta Isaías, isso era uma verdade latente e pujante. Quando no capítulo 53, no versículo 1, Isaías começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ele começa dizendo: quem acredita naquilo que estamos pregando? Não tem ninguém mais que olhe na direção de Deus. Nós falamos de Deus, nós damos o caminho de chegar a Ele, toda a resposta, a contrapartida dEle. Mas quem deu crédito à nossa oração? Esse seguinte, com o seguinte contextual aqui, ou textual, mostra que a necessidade de aplicar a fé, pelo simples fato de que Deus não aposta nas aparências. Já as pessoas olham, em primeiro lugar, para as aparências. Então existe um desnivelamento. Olha, Deus não aposta nas aparências. O homem só aposta naquilo que ele vê. No capítulo 4 de João, Jesus conversando com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, ele fala para ela: Deus está num nível diferente de vocês, homens. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem, também o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, é preciso haver um nivelamento no mundo espiritual. Deus não aposta no visível, e o homem só acredita naquilo que vê. É preciso dar um retrocesso nisso daqui, uma mexida nisso, e nós retornarmos a nossa crença, a nossa fé para além das aparências, porque a fé é a maior arma que nós possuímos. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 tem a definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Enquanto você é daqueles que fica esperando ver para crer, já existe um grupo pequeno, minoritário, mas existe. E eu sou um deles, daqueles que estão crendo mesmo sem ver. Tem mais alguém aqui nessa noite que não tem dúvida no coração daquilo que é o Senhor, o que Ele pode fazer? E aí eu quero terminar nessa noite com este mesmo capítulo 11, falando com você aqui o que levou homens e mulheres do passado a ganharem notoriedade bíblica. Nomes que nós conhecemos e sabemos que eles estão na Bíblia. Talvez não saibamos a sua total história de vida, mas nós sabemos algo acerca deles. O que é que levou esses homens a aparecerem na Bíblia? Por exemplo, quem já ouviu o nome de Abel? Quem já ouviu o nome de Abel? Quem já ouviu Jacó? Moisés? Beleza. Nesse capítulo 11 de Hebreus, na sua casa, você depois vai ler todo esse capítulo 11 e vai entender que foi, não porque eles eram lindos como eu, ou porque eles eram espertos como vocês, que eles receberam notoriedade. Eles receberam notoriedade, estão registrados e fizeram vir o sobrenatural do reino de Deus para a terra através da sua fé. Note, acompanha comigo aqui, ó. Hebreus 11:4 começa assim. Eu vou dizer apenas o início de cada versículo para a gente ganhar tempo. Hebreus 11:4, pela fé, Abel. Hebreus 11:5, pela fé, Enoque. Hebreus 11:7, pela fé, Noé. Hebreus 11:8, pela fé, Abraão. Hebreus 11:11, pela fé também a própria Sara. Hebreus 11:20, pela fé igualmente Isaac. Hebreus 11:21, pela fé Jacó. Hebreus 11:22, pela fé José. Hebreus 11:23, pela fé Moisés. Hebreus 11:29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Hebreus 11:30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Hebreus 11:31, Raabe.
A partir do 31, 32 diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que o escritor aos Hebreus conclui neste capítulo dizendo homens e mulheres, não por sua própria força, capacidade intelectual, inteligência, poder aquisitivo, patamar social no qual estava incluído, nada disso, mas unicamente pela fé, viram, fizeram, vivenciaram e sofreram intervenções maravilhosas, sobrenaturais, gloriosas, pela fé. Só que, mais do que isso, o profeta Isaías disse: quem creu em nossa pregação? A pregação é: o Filho de Deus virá, o ungido, o Messias, o Cristo. E esses homens que foram citados, eles fizeram pela fé, mas não viram Jesus, o cumprimento da promessa. Você e eu deveríamos ter fé sobrepujante, maior, mais bem desenvolvida e mais atuante do que a desses homens. Como está a nossa fé? Jesus, no final dos seus discursos públicos, ele diz assim: quando vir o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ainda tem alguém que é capaz de crer? Se eu te pedisse para medir sua fé aqui nessa noite, qualificando ela em tamanho, que tamanho seria a qualificação da sua fé aqui nessa noite? Quantos dizem: a minha fé é grande? Levanta a mão. Tem alguns aí que a fé é grande. Amém. Baixa a mão. Quantos dizem: a minha fé é média, é mediana? Eu estou dentro da média dos que têm fé. Quantos? A minha fé é média. Tá. Agora, quantos, como eu, têm coragem nessa noite de levantar a mão bem alta e dizer: a minha fé é pequena? Eu vou terminar com uma boa notícia para você. Jesus pegou a menor semente que existe de todo o mundo vegetal, das árvores. A semente da mostarda, que não tem nada a ver com essa mostardeira que a gente tem na horta, sabe? Aquela folha fedorenta, ardida. Fedorenta, sim. Não, é uma árvore gigantesca. Mas a sua semente é quase microscópica. Então Jesus, utilizando essa semente quase microscópica, dessa grande árvore, ele diz: se tiveres fé, como o da semente da mostarda ou grão de mostarda, dirás aquele monte, desarraiga-te, levanta, faz uma viagem e vai precipitar-te no mar.
A fé minúscula é a fé que move o imóvel. Você não entendeu? A sua fé, por menor que ela seja, Jesus colocou ela como uma semente. Coloca ela em atividade. Ela vai germinar e germinando se tornará uma grande árvore. Você começa alcançando coisas sobrenaturais e a sua fé vai sendo alimentada. E aí o impossível é o que estará à sua disposição. Quando falamos em restituição, desde o início, nosso pensamento foi voltado para a materialidade, para as coisas materiais, pessoas, relacionamentos, coisas que nós perdemos. Mas para concluir aqui, o Senhor nos chama a uma revisão espiritual aqui, a uma reforma de entendimento aqui, a um crescimento de maturidade, para que entendamos aquilo que Ele disse. Primeiro, as coisas que acrescentam para o reino de Deus. Depois, estas outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a tua saúde, clame o Senhor pela restituição do tempo e chame insistentemente pela restituição da fé que você perdeu e se prepare para viver o sobrenatural.